Tudo certo, gente. Boa noite a todas, né? Vamos dar início à banca de defesa do TCC Level Up, Oficina de Produção de Vídeos para Prevenção do Bullying entre Adolescentes do Ensino Fundamental 2 da região de Presidente Prudente, né? Realizado pelas discentes Bianca Oliveira Mora, Camila Maria Pérez de Araújo, Pamela Aparecida Bugatti da Silva e Cibele Lúcia Santos, né? Sob orientação da professora doutora Thais Abaco. Né? Compõe essa banca eu, professora Fabiana Alves, e a professora Gisele Tomé. Tá? Só algumas orientações gerais, tá? Para o procedimento da banca, para que a gente possa, de fato, iniciar. A duração, né, é de 65 minutos. 20 minutos vocês têm para a apresentação do trabalho, 20 minutos, né, sendo 10 para cada professora da banca para a arguição desse trabalho, 20 minutos né, novamente dividido entre a banca, né, entre as duas professoras da banca, para as considerações finais. Cinco minutos para as considerações finais da banca, tá? Então, são 20 para a apresentação, 20 para a edição, 5 para as considerações finais da banca, 5 para as considerações do orientador e 5 minutos para as considerações finais das discentes, tá? Passado isso, eu e a professora Gisele vamos nos retirar da sala para que a gente faça, então, as nossas considerações, avaliação do trabalho de vocês, e aí, assim, a gente, né, decida o que se dará com esse TCC, tá? Meninas, boa apresentação, vocês têm 20 minutos. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a nossa banca, que é constituída pela professora doutora Fabiana Aline Alves, pela professora mestre Gisele Tomé da Silva e a nossa orientadora jornalista e doutora em educação, Thaisa Salumbaco. A gente está aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que tem cadastro de projeto de extensão e está na área da interface social de comunicação dentro de comunicação e educação, que é justamente uma área de atuação jornalística, que neste caso específico foi uma oficina de produção audiovisual, ou seja, a gente utilizou o vídeo para promover um aprendizado. O título do nosso trabalho é Level Up, Oficina de Produção de Vídeos para a Prevenção do Bullying entre Adolescentes do Ensino Fundamental 2 da região de Presidente Prudente. Bom, em novembro de 2015, para quem não sabe, entrou em vigor uma lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e conscientização a todos os tipos de violência cometidos por alunos, professores e demais profissionais que integram a escola e a comunidade escolar. O artigo 5º da Lei nº 13.185, ele estabelece que é dever dos estabelecimentos de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar critérios para o combate à violência com ênfase nas práticas recorrentes do bullying. O termo bullying ele é derivado da palavra inglesa, e segundo o Munarim, ele pode ser traduzido por isolar, ameaçar, intimidar e apelidar de forma pejorativa. Paralelo a isso, de acordo com uma pesquisa realizada em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 9% dos estudantes que frequentavam o 9º ano do ensino fundamental no estado de São Paulo sentiram-se na maior parte do tempo ou sempre humilhados por provocações de colegas da escola nos 30 dias anteriores à pesquisa. Bom, foi diante dos dados que a Cibele apresentou que o nosso trabalho ele teve como proposta contributiva justamente desenvolver e aplicar uma ação educomunicativa que consistiu na produção de vídeos sobre essa temática. Então, a gente precisou realizar uma oficina de produção audiovisual que contou com a participação dos alunos do Ensino Fundamental 2 na faixa etária de 13 e 14 anos, no projeto que a gente intitulou Level Up. E para a gente alcançar esse objetivo geral, a gente precisou traçar os objetivos específicos, que foram debater sobre a temática bullying, apresentar elementos da linguagem audiovisual e seus principais gêneros fílmicos, além também de preparar os estudantes nas etapas de pré-produção, produção e pós-produção de um curta-metragem. Sob o ponto de vista social, a gente considerou importante, possibilitar uma reflexão
sobre a violência sistemática para, sim, melhorar a convivência desses estudantes dentro e fora de sala de aula. Nesta ação extensiva, no caso, a produção audiovisual foi o meio empregado para o enfrentamento do bullying. Quanto à relevância acadêmica, nós, estudantes, entendemos que a linguagem audiovisual ela é algo muito presente no cotidiano desses adolescentes, que precisam dominá-la de forma crítica para fazerem um bom uso dela. Ou seja, pode-se definir como o papel do jornalista produzir conteúdo que possibilite a leitura crítica do mundo, favorecendo experiências de cidadania. O papel social do jornalista ele pode ser vivenciado dentro de uma redação, divulgando informação, mas também na transformação social dos sujeitos e na emancipação dessas pessoas com a leitura crítica da mídia. Nós nos interessamos por essa temática por sermos fruto da escola pública e também pelo interesse que a gente tem entre os campos da comunicação e educação. Bom, como método, o nosso projeto de comunicação e educação, ele faz o uso do audiovisual como um ponto-chave. Ele é uma ferramenta extremamente importante para o combate à intimidação sistemática, seja qual for o ambiente. Justamente por se tratar de um projeto de educomunicação, o objetivo era fazer com que criasse um sistema comunicativo e aberto para o debate de todos os participantes. Como material de apoio, a gente utilizou celular e notebook nos encontros que a gente fez por videochamadas no Google Meet, e a gente também utilizou a nossa apostila educativa, que foi criada por todas nós, integrantes do grupo. Nessa apostila, a gente conta com um material de pré-produção, produção e pós-produção que foram utilizados pelas crianças no decorrer do projeto. Também, no final dessa apostila, a gente tem a cartilha Chega de Bullying, Não Fique Calado, que foi uma iniciativa criada pelo governo do estado de São Paulo, em parceria com a Cartoon Network e outros demais parceiros. Né? Lá tem um referencial, né, sobre essa temática bullying. A gente não escreveu nenhum material de punho próprio, porque a gente não tinha prioridade para falar neste assunto. Então, outra coisa que é muito importante frisar é que todo o conteúdo aplicado na nossa oficina, ele teve um fundamento no diálogo, seja ele por videochamadas, né, videoconferências, videoaulas, dinâmicas em plataformas interativas e com ferramentas online, tudo foi gratuito e de acesso a todos. A oficina Level Up ela tem esse nome pois está associada à linguagem dos games, em que o termo significa subir de nível, estar a um nível acima ou par dentro de um jogo. Foi diante deste conceito que o grupo ele teve como intuito fazer com que esses adolescentes pudessem elevar os seus conceitos ideais acerca do tema e, além de ampliar, é claro, a visão de cada um em relação ao bullying. Por isso, foram criadas no design do logotipo essas setas de sinalização que representam a ideia transmitida pela expressão associada ao up. Escolhemos a fonte Bebazinho Bold porque esse estilo é muito popular no mundo dos jogos. A cor azul, ela estimula a tranquilidade, serenidade e harmonia. Já a cor amarela, ela simboliza luz, calor, otimismo e alegria. Foi criada também uma vinheta em que a ideia principal é demonstrar a importância da amizade e companheirismo das pessoas. A vinheta ela possui 16 segundos de duração e conta a história de 5 amigos de diferentes gêneros e biotipos que sempre quando estão sozinhos a imagem é acinzentada e eles estão tristes. Conforme eles vão se encontrando, a imagem ganha novas cores e eles começam a ficar felizes. Além do logotipo e da vinheta, né, também elaboramos tarjas de identificação que aparecem nas videoaulas, nos depoimentos das crianças e nas apresentações dos curtas. Além das bases videográficas, que elas foram utilizadas durante a exibição do primeiro festival de curtas-metragens Level Up. Bem, passamos agora para o nosso marco teórico. Iniciamos falando que o projeto ele se baseou em 3 tópicos: educomunicação, audiovisual e bullying. O primeiro deles, a educomunicação, é um termo para práticas que há muito tempo já vinham sendo realizadas por Kaplun e foi ressemantizada em 99 por Soares. A educomunicação é uma interface entre 2 campos, a comunicação e a educação. E se trata de uma ótima forma de transformação social.
Para compreendê-la melhor, é necessário conhecer 2 termos dentro dela. O primeiro são os ecossistemas comunicativos, ambiente no qual a educomunicação pode acontecer, no caso é o cenário. E o segundo, as áreas de intervenção, o meio pelo qual a educomunicação ela pode ser aplicada. As áreas de intervenção, por elas serem um meio, o nosso grupo ele buscou a área de expressão por meio da informação e das artes. Até porque ela se apresenta como um ótimo meio de passar de uma forma diferente conteúdo aos jovens. O segundo é o audiovisual. O audiovisual nada mais é do que a junção de 2 macroelementos, o áudio e o vídeo. E para que a gente conseguisse passar aos jovens todo o conteúdo audiovisual, nós nos baseamos no processo de 3 tópicos: pré-produção, produção e pós-produção, tanto para aplicar o conteúdo teórico quanto o prático. O terceiro, mas não menos importante, é o bullying. Bullying, ele é uma palavra que tem de origem inglesa e que nós trabalhamos com jovens 4 tipos: bullying físico, verbal, psicológico e cyberbullying, baseado, é claro, no trabalho de especialistas da área. Bom, agora a gente vai falar dos resultados. A oficina Leva a Outra busca promover discussões sobre a temática bullying e suas formas de enfrentamento por meio dos vídeos. Inicialmente, ela seria aplicada numa escola estadual de Presidente Prudente, né, presencialmente, mas isso não foi possível devido ao coronavírus. Então, a gente optou por fazer essa oficina à distância. Para a gente fazer isso, a gente precisou procurar participantes que queressem, né, fazer parte da nossa oficina. Então, a gente montou um post e divulgou nas redes sociais, e a gente conseguiu inicialmente 15 participantes, na faixa etária dos 3 aos 14 anos, residentes da cidade de Presidente Prudente, Regente Feijó e Martinópolis. E a partir daí, a gente foi fazer a gente recolheu as autorizações responsáveis, mas teve algumas desistências, então a gente ficou ali com os 10 participantes. A nossa oficina durou 2 meses, mais ou menos. A gente tinha 2 encontros semanais, nas terças e nas quintas-feiras, das 6h30 às 9h. A gente também montou um grupo da oficina no WhatsApp. Lá a gente mandava todos os links dos encontros, a gente recebia as tarefas de casa, que eles mandavam fotos, e também a gente tirava qualquer dúvida, e interagia com eles também. Antes da gente mudar a oficina da presencial para a distância, a gente tinha feito todo um planejamento dos encontros, aula por aula. E a gente teve que adaptar. O conteúdo ainda era o mesmo, mas a dinâmica a gente teve que dar uma mudadinha. E a gente buscou variar muito para que eles gostassem, mas que ao mesmo tempo eles aprendessem. O que foi uma coisa boa é que a gente pôde usar a nossa própria experiência. A gente estava tendo aula EAD na faculdade e também em outros cursos. Então, cada uma pôde indicar e experimentar uma ferramenta interativa. Além dessas... durante os encontros, a gente usou muito essas ferramentas, como Kahoot, Menti, TikTok, YouTube, WhatsApp, e até mesmo a roleta virtual, que a gente usou para fazer sorteio. E a gente percebeu que eles gostavam muito dessa dinâmica, então a gente tentava colocar uma dinâmica a cada encontro. E além dessas ferramentas, como já foi falado, a gente fez uso da nossa apostila educativa, que explicava sobre as etapas de um produto audiovisual. E além disso, a gente também produziu, desde o roteiro até a edição, 3 videoaulas, que tratavam de uma maneira mais direta a etapa de pré-produção, produção e pós-produção. A gente fez um canal da oficina lá no YouTube e a gente postava essas aulas conforme o tema dos encontros. A nossa oficina foi dividida em várias etapas. A primeira foi para a parte do bullying e depois vieram as 3 etapas de produção. Era nesse momento que as videoaulas entravam. A gente mandava o link ali do YouTube para eles assistirem, na chamada do Meet, eles iam assistir, depois voltavam para a nossa chamada e a gente ia dando a aula assim conforme o assunto da videoaula. Todo o nosso material, até mesmo os slides que a gente usava nos encontros, ficava disponível para os participantes depois da aula lá no Google Classroom. Depois de aplicado todo esse conteúdo teórico, a gente passou para a parte prática da oficina. E no nosso último encontro teórico, a gente fez a divisão dos participantes, já que a gente tinha 4 temas de bullying: verbal, físico, psicológico e cyberbullying. Então, a gente formou 4 times. Cada pesquisadora ficou responsável por um dos times. E cada time tinha também a sua cor e seu mascote específico. A gente formou 2 times com 3 participantes e outros 2 times com 2 participantes. Feita essa divisão, a gente passou para a produção do roteiro. Feito o roteiro, a gente passou para a gravação remota. Cada time fez isso de uma maneira única, já que alguns participantes precisavam ali de auxílio, de uma videochamada, outros preferiam mandar fotos ou vídeos mostrando o enquadramento, a iluminação, até mesmo a fala, para a gente saber como que estava indo.
exceto do time do bullying verbal, que pôde fazer essas gravações presencialmente. E ao final, cada grupo fez a sua edição remotamente. Todo esse processo resultou em 4 curtas-metragens, O Inesperado, O Outro Lado, A Carta e Opressão, que foram todos disponibilizados no nosso canal no YouTube. A estreia desses curtas aconteceu no nosso primeiro festival de curtas-metragens Level Up, que aconteceu no dia 2 de outubro, às 7h30, pelo canal da TV Facop, foi uma live. E contou com a participação dos participantes, dos familiares dos participantes, de nós 4, e de convidados especiais da área de comunicação e educação. Além dos cursos, foi mostrado também o making-off e os depoimentos de cada participante. E depois do festival, a gente fez um certificado ali de participação personalizado para cada um, e a gente fez essas entregas pessoalmente, e também junto de uma lembrancinha. Vocês podem estar vendo ali algumas fotos dos participantes. E outra coisa que é muito importante de destacar é que todo o nosso conteúdo, como os curtas, a live do festival, o depoimento dos participantes, o making-off, as videoaulas, todas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que é a Oficina Level Up, para quem quiser assistir e tiver interesse. Bom, para vocês entenderem como foi o nosso projeto, a gente produziu um videozinho de making-off, que a gente vai mostrar agora para vocês, que a professora Thaisa vai mostrar para vocês, na verdade. Pode rodar, professora. Oi, pessoal, meu nome é Bianca Mota. Eu sou Camila Araújo. Eu sou a Pamela Bugatti. E eu me chamo Sibeli Santos. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Tem que prestar atenção nesses detalhes que a Sibeli falou. Agora, no assunto da trilha sonora, que a gente vai voltar um pouquinho a falar de trilha, lá na nossa apostila a gente também fala dos créditos. Você vai fazer um mapão. Aí, você coloca o celular e vai fazendo assim, esse movimento. Vocês estão me vendo? Essa cena vai ter áudio? Vai ter fala? Ou vai ser só a imagem? O curta-metragem é um vídeo de curta duração. Aqui vai toda a descrição. Então, no caso, como a gente está pensando, vocês podem colocar o celular posicionado do lado. Tudo começou quando eu preparei uma live. Minha intenção na live era ser bem divertida. Você não tem vergonha de sair de casa assim? O que tem de errado? Talvez um dia as pessoas que cometem bullying entenderão que ele é um perigo constante e que não pode ser confundido com brincadeiras. Em casos mais graves, o bullying pode levar ao suicídio. Peça ajuda. Diga não ao bullying. Boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro festival de curtas-metragens do Level Up. Parabéns a todos os participantes pelos filmes. Eu acho que é muito bacana vocês provocarem esse questionamento, essa reflexão. Queria parabenizar você e todas as meninas que estão se formando. Então, o tema foi muito interessante, as formas de abordagem também. Muito bacana, porque assim, vocês conseguiram entender que a gente usa o audiovisual como meio e nunca como fim. A escola, ela carece dessas novas ferramentas cada vez mais, para cada vez mais atrair a atenção dos estudantes que estão sempre mais ligados ao audiovisual. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar com adolescentes, 13, 14 anos, mais com crianças, falando sobre isso, se torna muito importante para que eles consigam conscientizar também todo aquele ambiente que ele vive. Eu acho que com muito estudo, com muita perseverança, você correndo atrás daquilo que você quer, a vida te surpreende de maneiras incríveis, com coisas maravilhosas. A tecnologia tem um viés de contribuição social. Bem, mas antes de encerrarmos o evento desta noite, Com o nosso coração, foi um prazer enorme vivenciar essa experiência com vocês da Oficina Level Up.
Só vou voltar a apresentar aqui para a gente dar início à nossa discussão. Bem, eu inicio aqui reforçando o quão importante foi o... Ainda que esse tipo de produto ele se apresente apenas como filmes que são mais rápidos de assistir, na realidade, quando utilizado para fins pedagógicos, os curtas-metragens eles apresentam um enorme caminho de transformação social. E visto que, de acordo com Soares, a educomunicação ela se preocupa com o aluno, com o participante e com a relação que ele tem consigo mesmo, este trabalho ele buscou usar do vídeo como uma ferramenta para discutir o bullying com esses adolescentes, que estão na faixa dos 13 e 14 anos e pertencem a diferentes bairros, gêneros e classes sociais. No início, a gente tinha um pouquinho de dúvida da relação desses jovens com o bullying. Porém, ao decorrer dos encontros também da aplicação da oficina, foi nítido como eles compreendiam essa violência praticada contra eles, mas eles ainda não entendiam muito bem as próprias ações, a dimensão das próprias ações. E essa maneira de pensar continuou para alguns participantes, até mesmo ali no finalzinho da oficina, que levantou a questão de como essa prática ainda está muito enraizada na sociedade. Projetos educomunicativos, quando são aplicados a jovens que são recém-saídos dessa fase de pré-adolescência, tomam uma importância social, a partir do momento em que eles ainda estão ali se descobrindo. E pensando em como a nossa oficina poderia ter uma ação transformadora nesses jovens, a gente percebe uma evolução quanto à percepção de intencionalidade para obras fílmicas. Foi o conteúdo que a gente aplicou. E, ao final, eles já tinham um novo olhar sobre essas questões. Complementando o que a Bia disse, com o passar dos encontros, foi possível perceber a evolução que os alunos tiveram na hora de pesquisar, roteirizar, produzir e direcionar a edição, de forma em que eles passaram a dar continuidade em certos pontos, em certos momentos, sem mesmo nosso auxílio direto. E essa autonomia, ela contribuiu muito com o nosso projeto. E isso foi muito importante para a gente, pois demonstrou como o nosso cuidado e a nossa preparação que a gente teve em transmitir um conteúdo mais dinâmico e interativo para eles, estava dando bons resultados. Os jovens, eles tinham participação ativa na oficina o tempo inteiro. As relações eram todas horizontais, todo mundo tinha voz, todo mundo tinha vez. Isso é a questão da dialogicidade, assim como os ecossistemas comunicativos, que são a base da educomunicação, que tem justamente essa proposta de sempre abrir para o diálogo, ou seja, essa foi uma ideia de criar um ecossistema onde todo mundo se comunicava de uma forma livre, todo mundo pode colaborar com o processo. Bom, diante de todas as nossas dificuldades, a maior delas foi o problema técnico com a conexão com a internet. Isso acabou prejudicando um pouco, né, porque alguns deixavam de entregar as atividades, alguns faltavam, né, então até mesmo atrasava na etapa de produção dos curtos, o material. A gente notou que o grupo que teve a oportunidade de passar pela etapa de produção de uma forma semipresencial, teve um bom desenvolvimento, né, isso porque eles entregavam todo o material no prazo, todo o material bruto no prazo certo. Então, na pós-produção, a gente notou que o acompanhamento das tutoras foi essencial para instruir os jovens a passar com segurança e até mesmo aqueles que tinham insegurança no desempenho dessa última etapa. Essa nossa primeira edição do projeto foi um modelo piloto para a produção de curtas-metragens com prevenção de prática de bullying entre jovens do ensino fundamental 2 do ensino à distância. O que vai de encontro de que a ideia da mídia ela deve ser sempre pensada como um meio e nunca como um fim, né, no processo de aprendizagem, para sempre promover uma aprendizagem mais crítica e mais cidadã. Ou seja, a educomunicação ela te dá uma oportunidade para você construir um novo pensamento. E como vocês puderam acompanhar, isso realmente aconteceu no nosso projeto. O próximo slide são as referências, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a nossa banca e a nossa orientadora, e para as pessoas que vão poder assistir a gente amanhã. Estamos abertos a perguntas. Obrigada. Eu vou passar, então, agora, né, vamos dar início à fase da audição, e vou passar, então, a palavra para a professora Gisele. Boa noite. Vou começar elogiando o grupo, que está todo bonito, né, com a camiseta, né, toda padronizada, que lindas. Falar que
Acho que a fase mais difícil já foi, né, que seria a parte técnica, então hoje a gente só vai discutir mesmo assim os resultados, o processo desse trabalho. Quando vocês começaram a pensar em todo o processo, né, de desenvolvimento das oficinas, eu acredito que vocês viram bastante trabalhos que foram desenvolvidos para combate ao bullying, né? Então eu queria que vocês me falassem qual que é o grande diferencial do trabalho de vocês perante aos outros trabalhos que já trabalham com essa temática? Eu acho que foi assim, a gente estava se planejando para fazer isso presencial, então a gente meio que estava seguindo já um exemplo, então mudar totalmente para uma coisa à distância, a gente teve que penar muito, para, tipo assim, fazer que as crianças não desistissem, porque a gente estava fechando com uma escola, então a gente teria uma sala certinho, aí ter que procurar criança que está ali na quarentena, vai querer fazer alguma coisa, um encontro de 2h30, 2 vezes por semana de noite, é um pouco difícil. Então, a gente tentava ali fazer as dinâmicas muito legais, até a gente colocava também, começava a jogar, porque era muito bom. Então, eu acho que isso seria um diferencial da nossa oficina. Eu não sei as meninas, mas pelo menos eu penso isso. E complementando o que a Bianca disse, acredito eu que o maior diferencial é a questão justamente da dialogicidade da educomunicação. Porque quando a gente se depara com projetos assim, geralmente são da área de pedagogia, que costuma lidar melhor com o bullying e tudo mais. Aqui nós estamos discutindo bullying, mas por meio de uma linguagem que está sempre muito presente no cotidiano desses jovens. Então, isso faz com que seja muito mais atraente, que eles consigam absorver. E, claro, com a produção dos curtas, eles reforçam a ideia de que quando um jovem ele se comunica com outro jovem, assim como foi dito pelos nossos convidados, né, especialistas no festival, ele acaba, tanto o receptor quanto o emissor, eles aprendem com essa troca. Então, eu acho que o diferencial mesmo é a dialogicidade e a forma como eles usaram a comunicação para passar conteúdo. E justamente o que a Camila falou, só acrescentando, que o papel do educomunicador foi fundamental, né? Porque a gente viu alguns trabalhos, mas o que a gente teve mais inspiração foi o da... qual é o nome? Esqueci o nome. Animação, isso, perdão. Foi o da animação, né? E como eu falei, o papel do educomunicador, ele foi fundamental, porque justamente ele constrói a teia, né, que falam que são o que ele precisa implementar, que são democracia, criatividade, ações inclusivas, midiáticas. Então, eu acho que esse foi o diferencial do nosso trabalho, porque a gente conseguiu construir isso, né? Tanto é que as crianças ficavam afobadas já, a gente postava nossas aulas no YouTube e a gente falava, agora vocês podem ir lá, dar uma olhadinha. Aí eles já tinham assistido as nossas Verdade, era muito difícil isso. Então foi muito construtivo, e eu acho que o papel também do educomunicador nisso foi fundamental, como a Camila disse, ter o diálogo, né, que deu a estrutura para todo esse trabalho. Ok, estou satisfeita. Eu quero que vocês falem um pouquinho desse processo mesmo de produção, porque vocês tiveram um grande desafio, na verdade vários, né? Como vocês já comentaram um pouco. Primeiro, né, de fazer online, né? E segundo, de manter esses alunos motivados, né? Então, assim, como que vocês avaliavam sempre após, né, essas oficinas? Vocês se encontravam e falavam, gente, todo mundo, como que era a participação? Vocês tinham que ficar chamando, já está na hora. Não. Era bem ao contrário. Até eles mesmos cobravam a gente, tipo, cadê o link da aula? Porque começava às 6h30, 6h20 já tinha gente mandando. Cadê o link? Não vai ter aula hoje? Tipo, eles estavam bem mais animados que a gente. E era muito engraçado, porque, como eu disse, a gente teve dificuldade com a internet. E a internet deles caíam, né? Ficava sem sinal, e eles ficavam tentando entrar na aula. Então, até pelo 3G, eles tentavam entrar na aula e tentavam, assim, acompanhar a gente a todo momento. Sempre estavam falando, não está aqui agora, não está estável, mas
depois no meio da aula eles entravam, pegavam um conteúdo que a gente já tinha aplicado, né, por WhatsApp, então uma de nós sempre ficava responsável por aquele aluno que não pôde participar da aula, a gente sempre ficava responsável por passar aquele conteúdo que a criança perdeu, porque ia fazer uma falta, né, pular uma etapa da nossa oficina. Uhum. Vocês abordam alguns tipos de bullying, né? Eu gostaria que vocês falassem qual desses tipos que o grupo, né, dos alunos se sentiram, acharam que é mais presente na vida deles, no ambiente escolar deles. Desculpa, pode falar. Pode falar. Pelo contato com as crianças, eu acredito que o bullying verbal, né? Porque na escola, então, eles contaram alguns episódios pra gente, de que alguém falava um pouco porque eles estavam gordinhos, ou que alguém utilizava óculos, e comentaram até algumas ofensas, né? Mas eu acho que o bullying verbal. Na situação que a gente se encontra hoje, que eles estão tendo aula online, eu acredito que hoje o que está, né, para eles é o cyberbullying, né? Porque alguns até falaram para a gente que tem um pouco de vergonha de responder no WhatsApp, né, o que eles, no grupo deles ou tal, porque eles são, às vezes, taxados, né, por alguma coisa, ou são zoados. Então, acho que os dois. Ok. Vocês já sofreram algum tipo de bullying na época escolar de vocês? Já. Todas aqui. Eu acho que todas. Eu acho que esse trabalho, ele tem muito a acrescentar, né? Eu também já sofri, mas eu não tinha noção do que era na minha época, tá? Eu sou jovem, mas na minha época a gente não se comentava tanto, né? Então, por isso que eu acho super importante esse trabalho para trazer à tona, né, essa discussão, não só para os alunos, mas para os professores e principalmente para os pais, porque hoje eu estou na posição de mãe, né, e me preocupo com isso, né? Será que a minha filha está sofrendo algum tipo, ou será que ela pratica, que daí é uma coisa mais preocupante, né? Então, eu acho que esse trabalho é muito importante, essa questão, né, dessa linguagem adotada, né, que fala direto com o jovem, né, que ele consegue se comunicar, foi fundamental, tá? Então, eu estou satisfeita. Agora eu passo a palavra para a professora Fabiana. Obrigada, Gi. Obrigada, professora. Obrigada. Meninas, eu tenho algumas perguntas aqui, vamos ver para qual caminho que a gente vai. Eu tenho possibilidades. Tá? Mas a primeira questão, eu acho que assim, fica muito marcado no trabalho de vocês a questão da pandemia, né? Assim, a turma de vocês já vai ficar marcada porque é o primeiro nesse novo formato de TCC, aí não bastasse o novo formato, vem uma pandemia, fecha tudo, todo mundo precisa se adaptar, né? E quem teve muito ao nosso lado nesse momento foi a tecnologia, né? Estamos aqui fazendo uma banca, cada um no seu quadrado. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, assim, como que, pensando na fala de vocês, né, da mídia, né, sendo meio e não fim, e pensando em vocês como jornalistas e como educomunicadoras, como que vocês veem a tecnologia nesse processo? Fundamental. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Porque, desde o princípio, a educomunicação, ela sempre busca, por natureza, inovar nas práticas, trabalhar a comunicação, a mídia, os meios. Só que, claro que nós já iríamos utilizar desses novos meios, ainda que fosse presencial, só que a tecnologia, ela acabou tomando um lugar tão fundamental e tanto nas nossas vidas, né, que eu acho que ninguém aguenta mais chamada pelo Meet e coisas assim, tanto na vida desses jovens, porque é uma coisa que realmente reforçou muito para a gente, assim, o que nós estávamos fazendo, que o nosso planejamento, de acordo com a orientação da professora Thaisa e tudo mais, estava realmente dando certo. E como a comunicação ela é muito necessária na sociedade, trabalhar as novas tecnologias, justamente porque logo na primeira aula, quando chegou ao final, um dos participantes, ele fez a pergunta que deixou a gente até assustado. Depois de 2 horas e meia de aula,
em plena, eu acho que era o que? Era quinta-feira que começamos, ou terça? Eu não lembro, era de terça e quinta. Ele perguntou já. Ele só fez a pergunta já, porque tinham se passado 2h30 e ele não tinha visto o tempo passar. E outra participante, ela reforçou: gostaria que vocês fossem a minha professora. Justamente porque a gente percebe esse déficit na formação de professores voltado para a questão do uso da comunicação nas aulas. Então, acho que, assim, a tecnologia, ela apresentou ela foi o pilar da nossa oficina, mais do que até as teorias que nós utilizamos, porque foi por meio dela que a gente conseguiu captar esses jovens perdidos de várias cidades, assim, e fazer com que eles tivessem essa experiência, mesmo que à distância, o que foi, assim, bem desafiador, mas que deu certo. Só complementando, né, o que a Camila disse, eu lembrei de um momento que, quando a gente terminava uma aula, um encontro, algumas pessoas, alguns estudantes postavam a foto, né, um print lá no Instagram. Eles começaram a seguir a gente começou a seguir eles. Aí tinha uma que até escreveu assim: amo vocês, sabe? E isso era muito bom. E só complementando sobre a mídia, vou até tentar citar um pouco que a gente aprendeu lendo o livro de formação de professores da professora Thaisa, que entender sobre a mídia, né, produzir mídia e trabalhar com a mídia, dominá-la, né, dominar os meios de comunicação, como esses grandes potenciais, ferramentas pedagógicas, pode sim favorecer a finalidade de promover o sujeito a um ser mais atuante, ser político atuante, um cidadão, de fato, como ela menciona no livro dela. Pegando, né, as respostas de vocês, mais uma curiosidade, aí eu queria que todas respondessem. Quando, vocês sabem, eu tenho, né, 2 formações, eu sou formada, licenciada em História e jornalista. Quando eu vim dar aula no jornalismo, é muito comum o jornalista, quando vai para a sala de aula, assim, no começo de carreira, dar uma surtada, porque não tem nenhuma disciplina de didática, psicologia da educação. Aí a Thaisa sabe, né, Thaisa? Aquele monte de disciplinas que você, né? Eu fiz licenciatura, gente, olha. Né, assim, a gente, enquanto jornalista, a gente não é formada nesse sentido, e aí eu tive, né, a facilidade, vamos dizer assim, né, mas o complemento de ter uma formação em licenciatura. Como foi para vocês a experiência de dar aula? Sair desse papel de aluna, primeiro ponto, né? Não necessariamente assumir a postura da jornalista, mas sim a da professora, da mediadora, né? Como que foi essa experiência? Bom, eu vou começar falando. Na minha concepção, né, a gente estava, né, tendo aulas online e a gente via que em alguns momentos a professora assim questionava e o pessoal ainda ficava lá pensando e ninguém respondia, e a gente sentiu, né, como que isso é um pouco chato, assim, de você estar perguntando e ninguém responder, sabe? E como eu mencionei em uma das minhas falas, que a gente poder contribuir um conhecimento que a gente teve nesses 4 anos, nas aulas de telejornalismo e tudo, sobre a questão do audiovisual, a gente passar para eles e a gente ver os resultados que, assim, que para a gente foi maravilhoso, né? Os 4 curtas-metragens, e a gente saber que foi por meio da gente, né? Por meio dos nossos encontros de quase 2 meses de oficina, que eles produziram um material assim que nos encheram de orgulho no final. Isso foi muito... esqueci a palavra. Isso foi muito satisfatório, prazeroso. Acho que complementando o que a Cibele disse, primeiramente, eu vou trazer à tona uma coisa que a professora Thaisa disse na orientação, quando nós tivemos nosso primeiro encontro. Ela falou:
agora vocês vão entender o que é estar na pele, o que é estar na nossa pele. E, assim, eu acho que todo profissional, ele deveria estar na frente, eu falo assim, por um lado muito pessoal meu, que eu acho que todo profissional, ele deveria estar uma vez na vida como educador, independente da área, porque o educador, ele tem um papel tão importante na sociedade, e toda semana nós tínhamos um cronograma. Então, a aula eram de terça e quinta, né? Os encontros. Então, nosso final de semana, acabou o final de semana. Era para fazer plano de aula, era para fazer dinâmica, era para planejar, era para montar os questionários no Kahoot, era para fazer as atividades no Menti, era slide. Acabou o final de semana, sabe? E a gente volta para a questão da formação de professores e eu reforço que os educadores, eles são os heróis dessa nação. E essa experiência, eu acho que não foi tanto pelo lado profissional, claro que teve o lado profissional, né, de contribuição, mas eu acho que o nosso lado pessoal, de entender o valor de quem está à nossa frente e com a responsabilidade de passar o conhecimento da gente, isso foi, assim, sei lá, sem palavras. Bom, eu acho que no meu caso a palavra foi equilíbrio. Porque eu sou muito emocionada, né? Vocês puderam perceber no vídeo. Então, assim, eu sempre tomava frente das aulas, né? As meninas podem afirmar, porque eu sempre queria abrir a aula. Então, eu brincava com as crianças. Eu acho que eu me entreguei muito nas aulas, porque eu estava todo o tempo brincando. A gente teve um episódio que passou até no nosso festival, que eu fiquei morrendo de vergonha, que foi o do parabéns, né? Porque o irmão da Cibele participou da oficina e eu fiz questão de cantar parabéns para ele, porque a gente sente toda a emoção da criança, quando a criança tá ali com a gente. E a gente também passou por vários episódios, né? Das crianças... como eu posso dizer, contando, compartilhando muita coisa com a gente, que a gente teve vezes que eu não sabia o que fazer, sabe? Porque justamente eu tive que recorrer à nossa orientadora, né? E a gente ter um equilíbrio ali, porque a gente não está preparado para aquele momento. Então, eu acho que o educador, o pedagogo, o professor que está ali, ele se depara com algumas coisas que ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter, sabe, uma calma. Então, eu não sei se... eu acho que essa, para mim, foi a maior dificuldade de ter aquele equilíbrio, de saber, assim, o momento que eu tenho que parar de falar para não falar um pouco a mais, sabe? De entender que ali é o meu espaço e o espaço da criança. Então, eu acho que, para mim, essa foi a experiência. A palavra certa seria equilíbrio. Para mim, foi um pouquinho difícil, porque, né, sou um pouco tímida e tal, e aí tem 10 crianças ali para você ensinar, você que vai ser a professora, você não é a aluna. Aí foi totalmente diferente. Eu acredito que a Thaís também orientou a gente muito bem. Quando a gente tinha dúvida, a gente perguntava para ela. Quando chegou ali na parte do time, porque, né, quando eu tava ali com o grupo, tinha as 4. Dava para se apoiar uma na outra, mas aí quando veio a individual, foi puxado. As meninas também eram de cidades diferentes, não se conheciam. Aí eu tinha que fazer a mediação, porque senão ficava aquele silêncio, ninguém falava nada. Eu tinha falado, gente, vamos falar. Aí às vezes eu dava, tipo, vou ali tomar água. Saía, elas começavam a conversar. Aí tentava ali manejar, mas assim, como eu acho que foi a Camila que falou que era uma importância pessoal e também profissional, eu acredito que para mim foi mais no pessoal que profissional. Foi uma experiência, assim, incrível. Ao final, gente, eu tenho amor para essas crianças que você não tem noção. Sério, são os amores. Até hoje, eles nem saíram do grupo ainda. A hora que a gente já pediu, eles ainda estão com a gente. Então, assim... A gente já falou que eles podem, né? E a gente já falou. Falei no grupo do time, falei no grupo da oficina, e ninguém saiu ainda. A menina que do time ainda me manda direct, com meme. Marca a gente e... Gente, é um amor imenso para as crianças. Também essa experiência foi, assim, gratificante, de verdade. E o melhor é você entender que não importa, o educador, a pessoa que vê o outro como educador, ele sempre vai ver como educador. Até pouco tempo atrás, Ela chama a gente de professora, chama a gente de professora até hoje, assim.
Eu me sinto meio impactada, né? Porque Sim, até pouco tempo atrás, uma das participantes do time, ela me mandou mensagem perguntando, pedindo explicação sobre uma coisa que ela esqueceu da apostila, que ela esqueceu das aulas. Ela mandou mensagem perguntando novamente sobre o processo de edição. Então, assim, você nunca deixa de ser jornalista, você nunca deixa de ser educador. São assim... Ai, peraí que eu vou emocionar um pouco aqui. E a gente ajudou as crianças a construir um sonho, né? Porque a gente tinha uma criança que ela já quer, sabe, estar no mundo das blogueiras, né? Então, assim, ela já fazia várias coisas no Instagram dela, então ela se sentia muito, sabe, dentro dessa tecnologia toda, uma mini publicitária, né, na verdade. E aí, com a gente, assim, sabe, ela ficou totalmente inspirada, ela até, às vezes, mudou um pouco o jeito de colocar coisas na internet, né, que a gente falava, para editar, acrescentar um pouquinho, né, usamos a plataforma TikTok, como as meninas falou, então a gente ensinou elas a editarem, a utilizar algumas ferramentas de lá, então, assim, foi muito prazeroso. E a gente perguntou para elas o que elas gostariam de fazer de faculdade, né? E algumas a professora falou: gente, vocês estão mudando o percurso de vida dessas pessoas, porque algumas falaram: eu quero fazer jornalismo, nossa, eu me interessei muito. Então, eu acredito que a gente construiu, sim, né? Uma pessoa mais crítica, porque acho que a Educomunicação ela é isso, ela te dá uma nova oportunidade de mudar aquilo que você pensa, né? De construir uma nova história. Então, acho que foi isso. Meninas, a gente poderia continuar trocando experiências aqui. Eu até falei que eu tinha mais questões, mas por conta do tempo, né, eu preciso parar. De vários comentários que vocês falaram, eu só tenho a dizer para vocês: bem-vindo à nossa vida. Né? Ter grupo desde 2016, ter grupos de sei lá eu quando que ainda existem, trabalhar no domingo, é isso aí. Mas vocês também pegaram todos os louros, né? Toda a parte boa também, tá? Mas eu já falei que estourei o tempo, então eu vou passar a palavra para a professora Gisele para as considerações finais dela. Olá, meninas. Bom, hoje é uma noite muito feliz, né? Porque eu acompanho vocês aí, acho que desde o primeiro, segundo termo, então eu pude ver hoje a evolução de vocês como alunas, né, e como futuros jornalistas. Lembro da Cibele, que eu tinha que chamar de 5 em 5 minutos. Cibele, você está com algum problema? O que você quer, Cibele? Quer compartilhar alguma coisa? Cibele agora... Ela só me inventou isso porque foi online. E agora vem da Cibele toda concentrada, falando até dialogicidade. Acho que nem dialogicidade. Sem gaguejar, assim, numa tranquilidade, assim, é de dar muito orgulho, né? Então, eu estou num momento hoje de muito orgulho de vocês, não posso ficar emocionada. Falar que o trabalho de vocês, gente, é, assim, muito importante, né? É um trabalho que vem acrescentar, que eu acho que, né, quanto mais divulgar, melhor, porque muitas pessoas precisam saber sobre esse trabalho, e mostrar como que é importante a comunicação com a educação, né, como que a gente consegue, né, transformar vidas, assim, fazer as pessoas serem agentes políticos, né, perceberem, né, ter o senso crítico, olhar, ter outro olhar. E como que é importante o papel do educador. A Camila mesmo chegou na Facop falando para mim que ela foi para a Facop fazer, né, jornalismo por causa de uma professora que desenvolveu um trabalho, né, dentro da sala de aula nesse sentido, né? Então, como que é importante, de repente, alguma desses alunos aí, né, de vocês, né, pode chegar daqui uns anos lá na Facop falando: olha, eu fiz a oficina e aquilo plantou uma sementinha dentro de mim. Então, hoje é uma noite muito feliz de ver toda essa evolução de vocês, a Bianca falando também. A Bianca, gente, depois vocês vão assistir, ela babava no making of, ela estava com um sorrisão. Então, acho que um trabalho bem feito
provoca esse resultado, né? De vocês olharem com satisfação. Então, como é gostoso quando a gente faz uma coisa com amor, né? Quando a gente se dedica, porque enquanto passava o make-off, todo mundo, vocês ali, né? Babando e a Bianca só sorrindo e fazendo assim com a cabecinha. Então, eu acho que isso é um resultado maravilhoso, né? Então, é só parabenizar o grupo, parabenizar a orientação da professora Thaisa, que sempre, né, é essencial e sempre muito bem executado, né? E é isso, gente. Olha, sucesso, estarei sempre aqui torcendo por vocês. Faça um print, coloca lá, me marque, fala que me ama, que eu também vou gostar, tá bom? Eu amo vocês, gente. Olha, muito orgulho dessa turma, viu? Obrigada, professora. Obrigada, professora. Todo carinho. Obrigada, professora. Meninas, então eu acho que a importância desse trabalho, né? Acho que a gente não precisa nem voltar a falar assim, né? Acho que a Gi já levantou a bola, né? Quando ela falou assim, quem aqui sofreu bullying? Todo mundo já sofreu bullying. É uma realidade muito triste dessa fase da idade da escola, né? Do espaço escolar. Então, eu acho que só isso ele já mostra o trabalho de vocês muito importante. Né? Claro que o desenvolvimento do trabalho, né, faz com que essa importância realmente ganhe corpo e se mostre importante. Mas, sim, vocês, nesse trabalho, vocês se desafiam ainda mais, né, e é o que eu concordo com a Gisele quando fala de ser uma noite muito feliz, quando vocês se propõem a ir para uma outra área, que é a educação, né, porque não dá para ir para a educação de brincadeira. Né? Então, aí nisso, né, até parabenizar a Thaisa, porque, né, assim, você tem que ter muita consciência do que é educação, do que é esse papel. Não dá para você brincar de educador, é uma coisa muito importante para você pegar, né, e ir lá e vou fazer oficina. Não é assim que funciona no mundo ideal, né? A gente sabe que a educação tem sérios problemas. Né? Então, eu acho que, assim, por tudo, o trabalho de vocês já é extremamente relevante, é extremamente importante, mas esse desafio, o desafio que vocês assumiram, e assumir ele com tanta responsabilidade para se entender nesse papel de educador, e a importância social, né, que vocês têm, além de toda a gente pensar, né, a gente começou a pensar de vocês em sala de aula, desenvolvimento de vocês, agora vocês sabem o que a gente sente, né? Agora vocês entendem quando eu entrava gente, eu tive aula com vocês as 2 últimas da sexta-feira. Assim, nossa, era impossível. Agora vocês imaginam que quero eu dar aquela disciplina, as 2 últimas de sexta-feira teórica, né? Então pode marcar que me ama lá também. Mas, assim, acho que de todos os méritos, né, assim, a responsabilidade com que vocês tocaram esse projeto é muito bonito. É muito bonito ver vocês florescerem, né, enquanto jornalista, enquanto educadoras, até mesmo a desenvoltura de falar, de se portar. Então, realmente, eu concordo com a Gi que é uma noite muito feliz, muito feliz. Então, assim, em relação ao trabalho, né, a gente não tem comentários, meus últimos pareceres já não tinham comentários, né? Realmente é um trabalho que foi muito bem conduzido, e eu só queria parabenizar vocês, parabenizar a Thaisa por todo o desenvolvimento, né, porque esse é um trabalho que, claro, contribui imensamente para a formação profissional de vocês enquanto jornalistas, mas eu concordo com vocês que o crescimento pessoal que um trabalho desse proporciona, né, não se equipara, assim, é muito difícil a gente ter alguma coisa que se equipare, né, então eu acho que realmente, assim, vocês conseguem, eu brinco que o TCC é um legado, né, eu sempre brinco assim, o TCC, porque eu falo isso porque como professora, depois a gente fala, não, o pessoal que fez aquele TCC, né, vocês acabam ficando marcados, então eu fico muito feliz de vocês realmente conseguirem deixar aí um legado para a FACOP, vocês vão ser lembradas pelo Level Up, pela qualidade do trabalho, pelo comprometimento, né, e pelo desenvolvimento de vocês nesses 4 anos. Fico muito grata por ter participado da banca, por ter podido, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento desse TCC, mas eu confesso que eu fico mais orgulhosa, né, e aí reforço, vocês vão me entender melhor nesse sentido, quando eu vejo vocês aqui, 4 jornalistas, 4 mulheres, muito bem formadas, né, cidadãs, e eu confesso que eu fico orgulhosa, eu fico metida, pensando que eu contribuí com essa formação de vocês nesses anos de FACOP.
tá? Vocês têm meu WhatsApp, a gente não tem um grupo, mas a gente pode continuar se falando, tá bom? Meninas, Thaisa, parabéns, sucesso, que esse novo ciclo seja lindo e que vocês continuem florescendo, desenvolvendo e contribuindo tanto assim para a sociedade. Tá? Agora, então, eu passo a fala para a Thaisa, para as considerações finais dela como orientadora. Que noite feliz, né? Noite feliz mesmo, um orgulho enorme estar vestindo essa camiseta com vocês hoje, né? Um dos muitos presentes que eu ganhei nesse semestre desse grupo. Eu quero inicialmente, de antemão, já agradecer a Gi e a Fabi por toda a ajuda, por toda a fala, por toda a possibilidade de, nessa noite, a gente poder discutir e conversar sobre a oficina Level Up e tornar realmente um dia assim inesquecível, né? 10 de dezembro de 2020, quem diria, né? Uma noite maravilhosamente feliz. Eu, ouvindo vocês falarem aqui, argumentarem, participarem dessa banca, ficou bastante claro para mim da dimensão realmente do significado desse trabalho na vida de vocês, né? E o quanto está reconhecido pela professora Gisele, pela professora Fabi, da responsabilidade de vocês nesse trabalho, da dedicação, do esforço de vocês nesse trabalho. Realmente vocês foram incansáveis, é o adjetivo, incansáveis, né? Quando eu comecei a orientar vocês, e realmente sabendo, tendo plena certeza de que vocês poderiam chegar muito além daquilo que vocês determinaram para si mesmas que iriam chegar, né? Eu sonhei muito alto mesmo com esse projeto, mas não imaginava que no meu sonho, né, a gente ia enfrentar tudo que a gente enfrentou. Então, realmente, é uma noite de muita felicidade. A gente está, todos nós aqui estamos reunidos, mas mais importante do que estarmos reunidos é comemorando a vitória de tudo isso que a gente passou, né? E eu queria falar de honestidade e verdade que sempre vocês trouxeram com vocês ao longo de todo o projeto, e não é algo comum que a gente encontra nas turmas, nas salas, nos grupos, e isso é uma característica muito própria do grupo. Essa ideia mesmo de honestidade e de verdade. E aí eu quero, na minha fala, destacar isso, encerrar dessa forma e tornar isso público, né? Para que todos possam entender um pouco o sentimento dessa noite, né? Realmente, o jornalismo, ele não pode ser sinônimo de meio de comunicação, até porque o meio de comunicação é um suporte para a prática jornalística, né? O jornalismo, ele também não é sinônimo de notícia, até porque a notícia é o que alimenta o jornalismo, né? É a sua vitamina e não o seu sinônimo, né? De fato, mesmo, na própria natureza do jornalismo, que está inerente mesmo à prática jornalística, a missão do jornalismo é e sempre será revelar a verdade. E por que isso é importante? Por que isso junta muito com o grupo de vocês? E por que vocês conseguiram ter tanto sucesso no resultado final do trabalho de vocês na oficina Level Up? A própria verdade de vocês nessa prática se mistura à missão jornalística da verdade. O que isso quer dizer? Que a verdade é uma ferramenta que pode garantir o maior dos maiores prêmios que uma pessoa pode ter na vida, que é a ideia de liberdade. Somente a verdade liberta.
Somente a verdade possibilita a liberdade da mente e do físico também, do humano. E o jornalismo é uma dessas práticas que possibilita o acesso à verdade a toda e qualquer pessoa, gerando a sua própria liberdade. Uma pessoa livre é capaz, por pensamento próprio, é capaz de mudar a sua própria realidade, o seu entorno e também todo um espaço social. Então, o jornalismo ele é muito importante por causa disso. Porque, ao revelar a verdade, promover a liberdade do sujeito humano, ele está promovendo a sociedade de uma forma geral. Então, quando eu falo que o jornalismo é a melhor profissão do mundo e que o jornalista é um sujeito que vai muito além de alguém que tenha técnica para trabalhar na produção de notícias, é porque eu estou defendendo alguém que tenha a possibilidade, como eu já tive diversas vezes, tenho certeza que a Gi também, tenho certeza que a Fabi também, e vocês também tiveram, de transformar alguma realidade. Primeiro, a nós mesmos, vocês, como vocês testemunharam, e depois o próximo, né? Que seja uma criança, 2 crianças, 10 crianças, e vai saber quantas outras. Elas nem mencionaram, mas tem videoaula delas que tem mais de 100 acessos. Sem divulgar para ninguém. Tem videoaula que as crianças testemunharam que já tinham assistido 5, 6, 7 vezes. Sem o apelo, né, de rede social. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que vocês, como jornalistas, conseguiram vivenciar a verdadeira missão do jornalismo, que não é e não se reduz à divulgação de notícia. Jamais pode ser, o nosso papel como jornalista pode ser reduzido à divulgação de notícia, né? O nosso papel é muito maior do que esse, e nessa interface que vocês trabalharam na oficina Level Up, né, trazendo para junto desse projeto a prática educacional, vocês conseguiram vivenciar isso. Eu acho que vocês são bastante privilegiadas por isso. Eu me sinto extremamente privilegiada de, mais uma vez, ter testemunhado essa transformação em vocês, essa transformação nos outros, e, mais uma vez, por eu conseguir colocar aí na minha bandeja de pensamento e de reflexões, né, como pesquisadora e produtora de conhecimento nessa área, mais uma prática que reforça a importância da aproximação entre as duas áreas, da comunicação e da educação. Então, o Level Up é mais um tijolinho muito brilhante, né, nessa casa que eu estou construindo aí ao longo desses últimos 25 anos. Então, eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que eu fiz parte mesmo, que eu vesti essa camisa com vocês, e pedir que vocês entendam que toda a exigência, que todo o reforço, que toda a necessidade de aprimorar tudo aquilo que vocês fizeram foi imaginando, desde o primeiro dia que a gente conversou, de que essa noite feliz ia chegar. E ela chegou, e agora vocês vão aproveitar e torná-la memorável para o resto da vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que já são grandes profissionais e que essa experiência realmente ajude vocês em todas as práticas pessoais e profissionais que vierem à frente. Podem contar sempre comigo e muito sucesso na carreira profissional de vocês. Um beijão, vocês sabem, estão sempre no meu coração e muito obrigada por essa convivência nesse ano todo, ok? Tá faltando um abraço, difícil, um abraço. Mas vai sentindo aí o calor humano, imaginando os outros abraços que já dei em vocês, né? E que essas palavras sejam essa
esse sentimento que é o que eu estou sentindo agora. Obrigada, gente. Obrigada, Thaisa. Meninas, agora passo a fala para vocês, para as considerações finais de vocês, da equipe. Como é que fala sem chorar? Nós tínhamos combinado que eu iria começar e a Pamela iria terminar. Somos as duas pessoas mais tagarelas do grupo. Eu não tenho palavras para dizer o quão foi importante passar por isso. Porque, para quem não sabe, eu sofri bullying durante todos os anos que eu estudei. A professora Thaisa sabe muito bem. Então, eu tenho que agradecer, primeiramente, a Deus, aquele clichê, mas, primeiramente, a Deus. Em segundo lugar, a professora Thaisa, que, enfim, estava lá quando eu fui sozinha perguntar para ela o que ia fazer do TCC. E depois as meninas, esse time que me abraçou, quando eu apareci com a ideia louca de e se a gente fizesse educomunicação? E, enfim, elas abraçaram essa ideia junto comigo e eu acabei fazendo parte do time que já era formado por elas, então eu entrei no grupo e, enfim, acho que agora eu só tenho a agradecer a minha família, que entenderam todas as vezes que eu disse que eu não poderia jantar naquele momento e que a comida ia ficar no micro-ondas porque eu estava em chamada com as meninas fazendo plano de aula ou dando aula, ou todas as vezes que minha mãe ela deixou de assistir qualquer coisa na TV porque a internet na sala é melhor. Então, acho que é isso, é agradecer, eu acho que essa é a palavra. Agradecer por tudo que aconteceu e por essa experiência ter deixado a gente tão mais próximas e mais fortes. Eu até brinquei quando nós descobrimos que iríamos, fazer a distância, que a gente estava nessa indecisão. E aí, vamos tentar fazer na escola, porque não sabia se ia parar o ensino ou não. E, enfim, eu disse na orientação que era melhor puxar o band-aid. Puxa o band-aid logo e já vai doer, mas dói de uma vez e vamos adaptar a oficina. E, enfim, eu só tenho a agradecer. Eu não... Principalmente as meninas, sério. Tipo, todas as pessoas são muito importantes, mas eu só tenho a agradecer as meninas por terem tido paciência. Às vezes não muita paciência, mas ter tido paciência e ter abraçado esse projeto junto comigo e feito ele acontecer. Acho que é isso. Se eu falar mais, eu vou chorar. Bom, acho que é minha vez, eu já vi a Bianca olhando ali, né? Gente, não tem palavras que eu possa expressar neste momento para dizer tudo que eu estou sentindo. Eu também sou muito chorona e eu não quero chorar aqui. Mas, assim, eu sabia que ia ser difícil, né? Ainda mais fazer um TCC à distância, né? Fazer uma oficina à distância. Mas como a nossa própria orientadora diz, se fosse fácil, a gente não precisaria ter que estudar, né? Ela sempre mencionou isso. E, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por todo o suporte, né? Por todas as vezes que eu chamei ele, pedi uma orientação e ele me ajudou. Agradecer a minha família também, que são... Minha família, todos os meus familiares são um grande pilar na minha vida, né? As meninas, que eu nem sei descrever o quão importante elas são para mim. Elas sabem, eu sempre falo isso para elas, que a nossa amizade é uma amizade que a gente tem há 4 anos, né? Mas que eu espero levar para minha vida inteira. A nossa orientadora, Thaisa Baco, que foi maravilhosamente
bem, ótima em todos os sentidos, em todas as orientações, sempre nos apoiando, dando todo o suporte necessário. A nossa banca também, que foi carinhosamente respeitosa com a gente, elogiando bastante. E eu acho que é isso. Também não quero me prolongar muito. E é só gratidão mesmo. Muita felicidade que não cabe em mim. Obrigada. Ai, acho que sou eu, né? Então. Ai, eu não consigo, gente, já tô chorando, e não fui nem eu que falei. Ai, nem sei, eu pensei o dia inteiro o que eu ia falar aqui, agradecer. Ai, olha, eu tenho que agradecer a Deus, mas minha família, gente, quarentena, ficar presa aqui com esse TCC foi, tipo, muito difícil. Todas as vezes que eu pedi pro pessoal falar baixo, a internet, nossa, a internet era um pesadelo, porque, gente, eu moro com adolescente. Pedi pra eles ligar a internet, olha. Ai, gente. Minha mãe queria estar vendo a live agora, mas não tá podendo, ela tá ouvindo aqui, atrás da parede, provavelmente. Ai. Enfim, agradecer muito a minha família, todos, minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas avós. Tipo, tenho uma avó que eu queria muito que estivesse aqui, que ela queria muito me ver aqui. Enfim. Ai, meu Deus, não vou chorar, não. As meninas, que olha, sem essas meninas ia ser impossível. Principalmente, né, nesse momento que a gente não estava se vendo, sem o apoio delas, porque quando uma estava mal, a outra estava ali apoiando. Então, eu agradeço muito essas meninas. Tem a Camila, que chegou depois, que eu não conhecia muito bem, mas que, olha, já está aqui no meu coração. Incrível essa menina. A professora Thaisa também, que, olha, sem ela a gente já está perdidinha, muito perdida. Ai, gente. A nossa banca também, Gisele, Fabi, ai, gente, amo vocês, de verdade. É isso, obrigada. Não vou falar mais nada, que senão eu vou chorar. Eu provavelmente vou estar chorando quando a Paloma começar a falar, porque eu já chorei no ensaio. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Bom, o meu agradecimento eu escrevi, porque eu queria ressaltar algumas coisas que às vezes eu esqueço de falar. Então, às vezes, Deus não cessa o vento forte, mas Ele te firma os pés no chão. Às vezes ele não acalma a tempestade, mas ele entra no seu barco para não permitir que você afunde. E às vezes ele permite que seu fardo seja bem pesado, mas às vezes ele aumenta a força do seu ombro. E lá na frente a gente entende que foi necessário, né, pra gente ser mais forte amanhã. Nunca haverá uma vitória sem uma luta e nem mesmo uma recompensa sem um esforço. Então hoje eu só tenho que agradecer e perceber que Deus estava cuidando da gente. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Ele, que me deu força e muita esperança, porque teve um momento que eu realmente queria desistir, e olha que foram vários momentos, porque a gente teve muitos empecilhos, e só a gente sabe, né, e a nossa orientadora. Também quero agradecer a minha família, e primeiramente ao meu padrasto, que foi a primeira pessoa que me incentivou a estudar. Foi a primeira pessoa que literalmente falou que eu devia estudar. A minha mãe sempre que falou que eu era muito capaz e que às vezes eu nem acreditava que eu era tão capaz. E as minhas irmãs, que eu tenho 3, né, que nunca deixaram de sorrir com as minhas vitórias, vibrar com elas, sabe, ter muito orgulho de mim. Porque eu sou a primeira, né, formanda, né, primeira a fazer faculdade da minha família, então eu acredito que eu sou uma esperança para elas. Também não posso esquecer das minhas parceiras, né, que diante de tudo aguentou as minhas histerias, que não foram poucas, e as minhas loucuras, porque eu acho que eu sou a mais louca desse grupo. E claro, não menos importante, a nossa orientadora, que acreditou na gente quando a gente não acreditou. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação em falar que eu sou fruto dessa educadora. E eu acredito que todas as meninas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, professora Fabi, muito obrigada, professora Gisele, por tudo, pelas palavras. Eu estava conversando com a Cibele ontem e a gente falou de você, que você iria citar esse episódio da Cibele nas suas considerações, porque foi muito marcante, né? A gente vê a nossa evolução, a nossa construção de caráter e principalmente a nossa emancipação de pensamento, como a professora Thaisa fala, porque realmente a gente pensava muito pequeno. Quando a gente entrou no primeiro dia na faculdade, eu já tenho uma licenciatura e eu não tinha tamanha percepção dos meus sentimentos, da minha ideologia, do que eu queria ser e como eu queria ser. E foi
durante todos os dias da faculdade que eu construí isso, e com todos os professores que passaram pela nossa sala, incentivando a gente, dando um olhar positivo para a gente, e até mesmo muitos puxões de orelha que a gente teve. Então é isso, eu só tenho gratidão por tudo e por todos que passaram esses 4 anos na minha vida, né? E na vida de todas as meninas. Acho que é isso. É por isso ela tinha que ser a última, porque tá todo mundo chorando. Tá todo mundo aqui acabado, maquiagem já foi embora, querida. Não dá. Meninas, obrigada. Agora eu e a professora Gisele, a gente vai para a nossa salinha secreta, tá? Ai, meu Deus. E a gente já volta. Gerou muito, especialmente por um aspecto. A gente falou para vocês no colóquio que a gente estava esperando a camiseta. A camiseta não chegou. Nossa, a data limite era hoje. Né? Então, a gente deu a dica no colóquio. Então, assim, depois disso, a gente precisou pensar muito. A gente não tinha roupa para essa banca. Vocês estão entendendo? Se a senhora soubesse o rolo que foi para sair essas camisetas, que, olha, foi muito difícil. Fabi, então, até hoje a parede de casa tá azul por causa do tie-dye. Antes de eu dar o veredito, eu queria só dizer mais duas coisinhas assim, para vocês que eu realmente acho que é importante. Assim, por mais que a gente já estourou o tempo, mesmo faz tempo, a Malu já tá louca com a gente, então. Mas são duas coisas que eu acho que são importantes. Eu concordo com a Thaisa, que o jornalismo é a melhor profissão do mundo, e eu concordo com a Camila, que a educação vai mudar o mundo. Né? Então, acho que só isso já faz de vocês, o trabalho de vocês, super importante. Essas são coisas que eu queria ter falado e a gente fala demais, né? E uma segunda coisa que eu preciso sempre destacar, e se vocês pegarem a minha tese, é o meu primeiro agradecimento na minha tese, é a contribuição à escola pública. Eu sou filha da escola pública. Né? A gente tem educação graças à escola pública, ela tem todos os problemas, todos, a gente sabe. Mas, então, assim, eu sempre fico muito feliz, né, e é por isso que eu resolvi furar todo o protocolo, e assim, por mais que não deu certinho, do jeito que vocês queriam, eu acho que é sempre muito importante a gente levantar a bandeira da escola pública, e quando a gente pode voltar lá e devolver dentro das nossas possibilidades, eu acho que é muito importante, então eu precisava falar isso como filha de escola pública, né, para defender, né, essa bandeira que eu sempre levanto, tá? Dito isso, nós vamos ponderar que a parte importante é que a camiseta não chegou, tá? Eu e a Gi, nós liberamos, tá? E é com muito orgulho que a gente pode dizer que vocês estão aprovadas. Agora vocês são jornalistas. Uhul! Um confetinho aqui caindo. Parabéns! Olha a trilha sonora, Pamela. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. A Thaís está mais feliz. Aí, professora. Arrasou. Meninas, parabéns, sucesso, né? Eu brinquei, mas não é brincadeira, é verdade. Eu garanto que a Thaís, a Malu e a Gisele fazem, né? Concordam comigo. Vocês têm nosso contato, né? Sintam-se abraçadas e sucesso, tá? Muito sucesso. Obrigada. Aí nesse novo ciclo da vida de vocês, tá? E com isso, declaro encerrada a banca de defesa da Level Up. E temos mais 4 jornalistas. Obrigada. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. A gente não pode esquecer a foto. A foto. Ai, gente, faça uma foto. Vamos fazer uma foto, vai, a professora Malu pode aparecer também, né? Faz a foto para falar aqui, né, professora? Porque eu sou sua fã, sua seguidora, você nem me nota. Sempre Jura? Nossa, eu tô bloqueada agora, não sabia. Eu sou fã de vocês. Então tá, todo mundo faz um close. Pode fazer o coração ou vocês vão me bater? Gente, eu não sei pôr o coração. Ai, eu tô noticiando a situação. Peraí, que eu tenho que lembrar. Vai colocar o foguetezinho? Coloca um fundinho de fogos de artifício. Não dá para gritar, não dá para abraçar? Aí.
Cadê? Achei. Aonde coloca, gente? Onde eu vou? Vai ali no alterar plano de fundo. Naqueles As 3 pontos. meninas, enquanto vocês alteram, enquanto vocês alteram para foto, eu fui fazer um discurso bonito no final da escola pública e eu esqueci de dar recado extremamente importante para vocês, tá? Não, então, apesar de eu ter finalizado a banca, só para lembrá-la, tá? Vocês têm 120 horas, 5 dias corridos, tá? Para entregar 2 exemplares do TCC completo e da peça prática na FACOP, tá? No atendimento da FACOP. Todas vocês precisam assinar a autorização para divulgação do trabalho no portal FACOP, assinar ou não. Precisam entregar também 2 DVDs, um TCC e PDF, tá? TCC e peça prática, parte teórica e parte prática. Importante, os horários da FACOP nesse momento, tá? Os horários de atendimento são segunda a sexta, das 7 ao meio-dia, e depois do 12h30 às 18 horas, tá? Então, fiquem atentas a esse horário diferente, tá? Pronto, recado dado. Gente, eu não estou conseguindo. Como faz? Põe nos 3 pontinhos. Professora Malu, agora. 3 pontinhos. Aí, depois dos 3 pontinhos, embaixo de tela cheia, tá alterar plano de fundo. O meu não tem, tá? Ativar legendas. Em cima não tem alterar plano de fundo? Não, tem alterar layout, tela cheia, ativar legendas e ouvir o reunião por telefone. Não está atualizado o seu Meet, então. Tudo bem. Desculpa. Tranquilo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tá pronta, Cibele? Eu tô, tá aparecendo. Peraí. Vou tirar mais um, peraí. A Pamela é a nossa blogueira TikToker. Vamos lá, mais um. 1, 2, 3 e... Aê! Então tá, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, sucesso. Jornalista. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Grande beijo. Um beijo, muito sucesso.